Bem-vindos a mais um vídeo que veio para te salvar total, hein? Hoje nós vamos falar sobre a parte de definição de uma função. Então fica atento para não perder na dica de nada. Mas antes, o que tem? Isso aí, solta a vinheta! Fala, meu povo, alunos mais dedicados desse Brasilzão. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Bem, como eu falei na parte inicial do nosso vídeo, hoje o nosso assunto vai ser a parte de definição de funções, certo? Então, simbora para isso aqui, ó. Bianca, o que é essa tal de função? Bem, simples, fácil. Vamos ler aqui? Vamos lá. A função, ela é uma relação entre dois conjuntos, tá bom? E ela é definida também por uma lei de formação. Mas, ó, peraí. Não vai pensando que é de qualquer jeito, não, que o negócio acontece aqui não, tá? Porque não é bagunça, beleza? Ela tem que seguir uma regrinha. E que regrinha é essa, Bianca? Acompanha aqui comigo, ó. Cada elemento do primeiro conjunto, que é o domínio, se liga nesse nome aqui, hein? Se relaciona com um único elemento do segundo conjunto, que é o contradomínio, tá bem? Então, essa é a regrinha, não pode sair de qualquer jeito, não, tá legal? Fica atento. O que acontece? Eu coloquei aqui, ó, 4 desenhinhos para vocês. Esses desenhos aqui se chamam diagramas, tá legal? E a gente vai dar uma olhadinha neles para poder entender essa parte aqui que eu falei para vocês, em forma de desenho, que aí dá para você conseguir associar melhor. Por quê? O que acontece? A função, ela vai gerar um gráfico, tá legal? Toda função, ela gera um gráfico, tá bom? Ela tem uma expressão característica e um gráfico característico. A gente não vai falar sobre isso na aula de hoje, tá? A gente vai falar só sobre a definição. Mas você tem que entender que se ela tem um gráfico, ela vai ter valores de x e valores de y. Então, cada conjunto desse vai representar isso. A parte de saída, a parte de chegada, tá bom? O valor de x e o valor de y, tá certo? Fica tranquilo aí que não tem nada de difícil não, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui nesses 4 exemplos e vamos ver quais deles obedecem a essa regrinha aqui, tá? Então, ó, o primeiro conjunto vai ser chamado de domínio. O segundo conjunto vai ser chamado de contradomínio, beleza? Então, vamos lá. O que acontece nesse parangolé aqui todo, ó? Cada elemento do domínio, ele tem que se relacionar com um único elemento do contradomínio. Então, vamos lá. Aqui está se relacionando com um elemento. Aqui também. Aqui também. Beleza? Ah, Bianca, peraí, que tem um carinha aqui no conjunto B que está sozinho. Não tem problema. O conjunto B não tem problema estar sozinho, tá? O que não pode estar sozinho é do conjunto A. Então, isso aqui caracteriza uma função? Sim, caracteriza uma função. Já aproveita e já dá seu like aí e se inscreve no canal. Não esquece de ativar as notificações, hein? Vamos lá. Olha esse segundo exemplo aqui. Temos os elementos aqui 1 e 2 no domínio. E os elementos 0, 2 e 3 no contradomínio. Cada elemento do domínio está se relacionando com um único elemento do contradomínio? Pensa aí. Claro que não. Esse cara aqui, ó, tem 2 elementos no outro conjunto. Então, isso aqui é uma função? Não, nunca nessa vida. Beleza? Tá começando a entender aí? Isso aí. Vamos dar uma olhada aqui nesse próximo diagrama. Vamos lá. Quais são os elementos do conjunto A, do conjunto do domínio? -5, 2 e 3, certo? Agora vamos ver aqui. Cada um deles está se relacionando com um único elemento do conjunto do contradomínio? Sim ou não? Muita gente vai ficar na dúvida aqui, porque vai falar, ué, peraí, vai coçar a cabeça, vai falar, mas tá todo mundo aqui no 4? Será que pode? Claro que pode. Cada elemento desse está em um único elemento desse. Aqui pode sobrar? Pode. Aqui pode sobrar? Nunca. Beleza? Aqui pode receber mais de um elemento? Pode. Aqui pode ir para mais de um elemento? Nunca. Beleza? Então aqui, sim, é uma função. Beleza? E esse daqui, é ou não é? Não, não é. Por que não é? Porque esse -2 aqui não tem nenhum elemento aqui.
Beleza? Então, não é função. Então, aqui pelos diagramas, nós identificamos o que é e o que não é função, tá? E aí, o que que acontece? A gente vai descobrir que existe um outro elemento dentro da função, chamado de imagem, tá? E o que que é a imagem? A imagem vai ser os elementos do contradomínio que tem relação, que está se relacionando com os elementos do domínio. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, tá? O domínio é o conjunto A, correto? O contradomínio é o conjunto B. E a imagem? Quem seria a imagem aqui? Vamos pensar aqui? Ó, quem é que está recebendo a setinha aqui do conjunto A? Menos 4, o 0 e 2 raiz de 2. Então, a imagem vai ser o menos 4, o 0 e o 2 raiz de 2. Ok? Aqui não tem, porque não é função. E aqui? Vamos lá. Quem é o domínio? O domínio é todo o conjunto A. Poderia colocar menos 5, 2 e 3, numa boa, tá? Quem é o contradomínio? Vou botar assim. Contradomínio é todo o conjunto B. No caso aí seria o 4 e o 7, tá? E quem é a imagem? Somente o número 4. No caso aqui o 7 ele faz parte do contradomínio, mas ele não faz parte da imagem. Tá legal? Certo? Então deu para entender direitinho o que é domínio, contradomínio e imagem? Ótimo. Bem, lembra que eu falei para vocês no início aí do nosso papo que toda função tem uma expressão, né? Tem uma lei de formação? Ok. Então a função, ela vai ser uma variável em função da outra variável, tá? E geralmente a gente usa qual letrinha aí para poder fazer continhas dentro da álgebra? Um x, né? Um x e um y. Então, o que que vai acontecer? O domínio, a gente vai dizer que ele vai ser os valores de x. Lembra que eu falei que vai montar um gráfico com ela? E a imagem, que é o valor que está sendo de chegada, né? No caso aqui são os valores de saída e aqui são os valores de chegada, né? O valor de chegada aqui é a imagem. Então a imagem ela vai ser caracterizada pela letra y, tá? Ou por fx, tá bem? Então trouxe aqui para vocês, ó, a nuvenzinha da sabedoria para vocês lembrarem disso. Então, isso aqui é muito importante, tá certo? O domínio são os valores de x e a imagem são os valores de y ou fx, tá bom? Então, fica atento nisso daí que agora a gente vai para alguns exercícios, tá bom? Papel e caneta aí na mão para poder estar fazendo junto comigo, beleza? Show! Bem, vamos aqui ao nosso primeiro exercício, tá? Nós temos isso aqui, ó. Qual é o conjunto imagem para a função y igual a x mais 4, dado que A e B... O que que a gente vai fazer aqui? Nós vamos montar um diagrama, tá legal? Então, eu vou montar o diagrama aqui, ó. A, que é o 0, o 1 e o 2. E aqui o diagrama B, que vai ser o 0, o 2, o 4, o 5 e o 6, beleza? E como que a gente vai saber em quais esses números vão se relacionar com os números daqui do contradomínio? O A é o domínio e o B é o contradomínio, certo? Como que a gente vai saber aí quais serão, né? Simples. Nós vamos pegar a lei de formação da função é essa daqui. Vou escrever aqui, ó. E nós vamos substituir, tá? Substituir quem? Lembra que eu falei pra vocês? Olha aqui, ó. Ó, tá aqui, ó. Que o domínio é o x. Então, isso daqui significa que são todos os valores de x, tá? Então, eu vou substituir o x aqui para encontrar o y, que é a nossa imagem, que é quem eu quero. Tá bem? Então, vai ficar assim, ó. Y é igual pro 0. 0 mais 4. Então, eu vou ter um y igual a 4. Então, quando o x é 0, eu tenho um y igual a 4. Setinha aqui. Beleza? Agora vamos pro próximo. Y é igual, no lugar do x eu vou colocar o 1. 1 mais 4. 1 mais 4 vai dar 5. Então, para o domínio 1, eu tenho a imagem 5. Ok? E aqui, y é igual a 2 mais 4.
Sempre substituindo aonde? Na lei de formação. Lembra que eu falei que não é bagunça? Tem que seguir uma lei? É isso aí. Então, ó, 2 mais 4, 6. Então, para o domínio 2, eu tenho a imagem 6. E aí, nós vamos montar um conjunto. Igual a gente colocou o conjunto A e conjunto B, conjunto do domínio e conjunto do contradomínio. Agora, a gente vai colocar o conjunto da imagem. Então, eu vou usar aqui, ó, IM para imagem. Tá legal? IM vai ser 4, 5 e 6. Pronto, finalizamos a questão. Tá bem? Então, lembra sempre, domínio representa o x, imagem representa y ou fx. Bianca, o que é o fx? Fx é função na variável x, tá? Que representa imagem também. Alguns livros utilizam essa nomenclatura aqui, fx, tá? Agora vamos dar uma olhadinha nesse próximo exemplo aqui, tá? Considerando a função f de real e real, ou seja, todos os elementos do domínio, como do contradomínio, pertencem ao conjunto dos reais. Então, pode ser qualquer número, tá? Cuja lei de formação é fx igual a 4x mais 9, determine, tá? Então, aqui eu não estou usando y, eu estou usando fx, para vocês verem que é a mesma coisa, tá? Y ou fx é a mesma coisa, tá legal? Então, como que a gente vai fazer isso aqui? Tô perdido, Bianca. Fica tranquilo, ó. Não é a função f na variável x? A gente não tá com uma função aqui na variável x? Então significa o quê? Que aqui, dentro do parênteses, eu tenho menos 2, então significa que no lugar do x eu vou colocar quem? O menos 2. Ou seja, aqui ele tá dando valor pra gente de quem? Do domínio ou da imagem? Do domínio. O domínio não é o x? Ele tá dando valor do x pra gente. Então como é que vai ficar isso daqui? Vai ficar assim, ó. 4 vezes menos 2 mais 9. Por que eu coloquei dentro do parêntese? Porque aqui está dentro de um parêntese? Não, coloquei dentro do parêntese porque dois sinais não podem ficar juntos, tá legal? Então vamos lá, gente. Como que a gente vai fazer isso? Lembrando das regrinhas, primeiro a gente faz multiplicação para depois fazer adição. Então 4 vezes menos 2 vai dar menos 8. Mais 9. Sinais diferentes, diminui e repete o sinal do maior. Então isso daqui vai dar mais 1. Então significa que quando o domínio é menos 2, eu vou ter uma imagem mais 1, tá? Então, aqui eu posso até repetir aqui, ó. Não tem problema nenhum. Que isso aqui vai indicar que a imagem do menos 2 é o mais 1, tá legal? Se eu fosse fazer um diagrama, desse lado ficaria o menos 2, porque é o domínio, e desse lado ficaria o menos 1 com a setinha ligando lá nele, tá bom? Agora vamos dar uma olhada aqui. Depois a gente vai fazer um diagrama aqui com esses valores para vocês entenderem melhor. Bem, o valor de x para fx igual a 11. Então aqui eu não sei quem é x. Não sei. Mas eu sei que o fx é igual a 11. Ou seja, esse cara aqui, ó, vale 11. Então como é que vai ficar essa substituição? Vou colocar aqui do lado. A nossa função não é essa daqui? Não tem essa lei de formação aqui? Então no lugar do fx eu tiro ele e coloco 11. Então vai ficar 11 é igual a 4x mais 9. Virou uma equaçãozinha do primeiro grau aí, agora tranquilo. Letra para um lado, número para o outro, mudou de lugar, mudou de sinal e acha o valor de x, tá? Então, menos 4x é igual a mais 9, menos 11. Menos 4x é igual a menos, isso aí, menos 2. Multipliquei por menos 1, vai ficar 4x é igual a 2. X é igual a 2 sobre 4, dá para simplificar aqui. Vamos ter x igual a 1 sobre 2. Ou x igual a 0,5. Beleza? Agora, se eu quisesse montar um diagrama com essas informações que eu tenho aqui. Então, aqui, diagrama A, diagrama B. O A é o domínio, então são os valores de x. O B é o contradomínio, então são os valores de y, né? Então, vai ficar aqui, ó, valores de x. Aqui, menos 2. E o outro valor de x é qual? 0,5. E aqui os valores de y, ou fx, né? Aqui, quanto que deu o fx aqui? Mais 1. E o outro aqui? 11. E aí, como é que vai ficar ligado? Domínio menos 2, imagem mais 1. Domínio 0,5, imagem 11. Tá bem? Então, essa parte aqui é a parte inicial de função. Então, você tem que ter isso aqui, ó, muito bem
definido na sua mente. O que é domínio, o que é imagem, aquela parte inicial, quando é e quando não é função, tem que ter isso muito bem esclarecido, tá bom? Então, terminamos por aqui. Não esquece, ativa as notificações para você ficar por dentro de todas as aulas. E a próxima aula que eu vou estar falando sobre função vai ser sobre lei de formação. Então, não perde essa aula. Valeu? Beijo grande, fui!